Seguindo com a resolução da nossa lista, nos deparamos com esse exercício que pede para calcular a área da região sombreada, né? É uma figura que nós não conhecemos, mas ela depende de duas outras figuras para compô-la, né? Na composição dela, que é essa figura de baixo, que é um retângulo, que eu vou chamar aqui de área 1, e a de cima, que é um triângulo, né? De área 2, vou estar chamando ela de área 2. E percebemos que a área total dessa figura vai depender, né, da área de cada figura que nós conhecemos, que é a área 1 do nosso retângulo com a área 2 do nosso triângulo, certo? Bom, agora é determinar como que nós calculamos, qual é a regra de cálculo da área do retângulo. Como já dito anteriormente, base vezes altura, né, a área 1. E a área 2, que é do nosso triângulo, a sua regra geral de cálculo de área é base vezes altura dividido por 2, certo, turma? Então vamos lá, a área aqui do nosso retângulo vai ser base, a base dele é 3,5, então 3,5 centímetros, vezes a altura, que é 1,75, certo? De centímetros, que ao multiplicar vai dar 125 milésimos, né, de centímetros quadrados, tá? Bom, e do nosso triângulo, vamos identificar quais são as variáveis? Bom, a base do nosso triângulo seria essa distância aqui, é esse segmento de reta, que eu percebo que é paralelo ao de baixo, né, e tem o mesmo comprimento. Então ele tem 3,5, né, de comprimento, 3,5 centímetros. A altura 2, né, tá bem específica aqui. Substituindo no lugar das nossas variáveis, nós vamos ter 3,5 vezes 2 dividido por 2. Podemos simplificar aqui, né, esse 2 com esse, e ficamos com 3,5 centímetros quadrados, certo? Bom, então calculamos a área de cada figura específica, né? Mas a nossa figura geral, ela é a composição delas duas, é a soma, né? Então nós vamos lá no início, lá onde nós especificamos a área 1 e a área 2 e substituímos, que a área 1 vai ser 6,125 somado com 3,5, certo? Que vai dar uma área total de 9 inteiros, 625 milésimos de centímetros quadrados, tá? Então essa é a área da região sombreada. Então aqui, turma, nesse exercício pede novamente para calcular a área sombreada dessa questão. Bom, ao observar essa questão, essa figura é muito diferente, né? À primeira vista a gente não entende muito bem. Mas ao analisar melhor, né, ter um olhar clínico, nós percebemos que ela é composição de vários semicírculos. Nós temos um semicírculo maior, que está em cinza, e dois semicírculos menores, que estão em branco, que estão, de certa forma, excluindo a área do círculo, né, do semicírculo maior. Eu fiz a composição aqui nesse diagramazinho aqui para tentar enxergar melhor. Coloquei o semicírculo maior aqui, né? E eu vou ter que tirar, porque se eu quero só essa parte sombreada, eu vou subtrair, excluir essas duas partezinhas que estão em branco. Só que eu fiz uma outra observação aqui dentro do retângulo, mostrando para vocês que esses dois semicírculos, eles possuem diâmetros iguais, né? A figura nos dá essa informação, que quando juntamos eles dois, eles formam um círculo completo. Isso é importante de se observar porque otimiza os cálculos, né? Então vamos aqui à sua solução. Para calcular a área desse semicírculo maior, que está em cinza, nós vamos utilizar a área do círculo, né? A área vai ser igual ao nosso famoso π vezes o raio ao quadrado. Bom, como eu quero um semicírculo, e essa área que é utilizada para calcular de todo um círculo, e o semicírculo é a metade de um círculo completo, eu vou dividir por 2, tá?
Bom, e a parte que eu não quero, eu preciso calcular a área dela também. Eu preciso saber o quanto que eu vou jogar fora. A parte que eu não quero, eu percebi que forma um círculo, né? Então basta usar a fórmula do círculo, que é π vezes r ao quadrado, tá? Bom, agora nós vamos à procura dessas variáveis, do que nós vamos colocar no lugar dessas letras. Então vamos descobrir qual é o raio desse círculo maior. Bom, o exercício me dá que tinha um comprimento, esse comprimento que sai dessa borda, desse círculo e vai até a outra borda, né? Dessa borda até essa, tem 16 centímetros. Então a metade, né? Isso aqui é segmento, forma o diâmetro. Então a metade que forma o nosso raio, que é só essa parte aqui, vai ter só a metade, que é 8. Então esse 8 aqui é que nós vamos substituir no lugar do raio. Tá, então nós vamos ficar assim, ó, π. π sempre vai ser considerado 3,14, a não ser que o exercício pede de outra forma. Vezes o raio, que é 8 ao quadrado, e isso tudo aqui dividido por 2, porque eu quero a área só do semicírculo. Então, fazendo os cálculos, eu vou ter aqui, pessoal, 100,48 centímetros quadrados. É isso que é a área desse semicírculo, tá? Então, dele todo. Só que eu preciso jogar uma parte fora, que é essa parte que está em branco. Para jogar essa parte fora, nós precisamos saber quanto que ela vale. Então, vamos calcular aqui. A área vai ser 3,14 vezes o nosso raio ao quadrado. Bom, agora que tá. Quanto é que vale o nosso raio? Raio, gente, é a metade do diâmetro. Se você observar, esse pedaço aqui, ó, seria o diâmetro desse círculo, né? Desse semicírculo menor. Então, se é o diâmetro, então se nós dividirmos no meio aqui, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de raio, né? E esse diâmetro ele vale 8, o nosso raio vai valer 4, tá? Metade. Então nós vamos substituir aqui no lugar do R o nosso 4 ao quadrado. Bom, professor, você não vai dividir por 2? Não, porque nós descobrimos que temos um círculo completo ao juntar esses dois semicírculos, né? Então eu estou calculando a área dessa figura toda aqui. Se eu não fizesse isso, eu teria que calcular a área desse semicírculo mais a área desse e depois ter que somá-los. Eu já estou fazendo isso aqui ao calcular dessa forma, tá? Então essa área aqui vai dar, ao resolver os cálculos, vai ficar 50,24 centímetros quadrados. E a área que nós queremos não é só a parte sombreada? Ótimo. Então nós temos que pegar, né, nossa área total aqui vai ser essa área 100,48 subtraído por 50,24, que por coincidência vai dar o próprio 50,24 centímetros quadrados. Esse aqui é o nosso resultado, pessoal. Temos mais uma questão que envolve a área de uma região sombreada, né? E nesse caso aqui, nós só queremos essa lista. O restante todo não nos interessa. Então essa questão ela tem que ter um olhar muito clínico, porque nós temos que fazer uma exclusão de uma maior parte do que realmente nos interessa. Como aqui nós temos uma figura quadrada, para o início dessa resolução, eu vou facilitar, né, a forma de resolver jogando metade do que a gente não precisa fora, tá? Aqui eu vou cortar essa figura ao meio, jogando essa parte de baixo aqui toda fora, porque o meu problema está aqui, só calcular essa área. Jogando a parte abaixo fora, nós ficamos apenas com essa figura. E essa figura, ela é uma composição, tá, de várias figuras que a gente não quer por uma que a gente quer que está abaixo dela. Então eu vou desmembrar para vocês observarem melhor como é que funciona a composição dessa figura. Acima nós temos um trapézio. Para você ver, eu tiro ele aqui, ponho do lado. E aqui acima nós temos um triângulo, né? Então a gente observa que o que ficou por baixo, né, foi um retângulo, uma área retangular. E dessa área retangular eu tenho que tirar esse triângulo que a gente não quer
e esse trapézio que ocupa essa parte que a gente não quer. Então eu vou definir aqui essa parte de cima do nosso retângulo de área 1. Esse triângulozinho eu vou definir de área 2. E esse trapézio eu vou definir de área 3. Então a área que nos interessa, a área total, seria a nossa área 1, que é composta pelo retângulo, menos a área 2, que é composta pelo triângulo, menos a área 3. Bom, para não complicar depois, já vamos definir as dimensões dessas figuras, né? Observe que esse comprimento aqui desse retângulo, né, é o mesmo daqui de baixo, que vai ser 16. Como dito inicialmente, eu joguei essa parte de fora que corresponde à metade. Como é um quadrado é 16, se eu joguei metade fora, ficamos com 8. Aqui, 8 centímetros. Bom, o trapézio que eu tirei de cima, né, desse retângulo, também vai possuir 8 aqui. E a mesma base, que é de 16. Bom, o nosso triângulo é um triângulo retângulo. Então, nós temos que a base aqui, nesse caso, é igual à altura, né, devido ser também um triângulo isósceles. Bom, se nós observarmos todo esse lado, mede 16. Mas nós fomos ocupados com 8, com 2, né, somados aqui vai dar 10. O que sobra é 6. Então, aqui mede 6. E aqui também medirá 6. Definindo essas dimensões, agora fica fácil o nosso cálculo, né? Então vamos determinar aqui qual seria a regra que nós vamos utilizar para calcular a área do retângulo. A área 1, né, vai ser dado por base vezes altura. Que nesse caso aqui, a base nós já definimos como 16 vezes 8, que é a altura. E que, fazendo essa multiplicação, temos 128 centímetros quadrados. Ótimo. Bom, nossa área 3, que é determinada por um trapézio, vai ser calculada da seguinte forma: somar a base maior com a base menor vezes a altura e dividir isso aqui por 2. Aqui nós ainda não determinamos, né? No caso, qual seria a dimensão, a base menor aqui do trapézio, mas está bem explícito aqui, que é essa partezinha aqui, que equivale a 8. Então, nós vamos ter aqui que a base, vamos fazer as substituições aqui dos valores. A base maior é 16, somado com a base menor, que é 8, vezes a altura, que também é 8, e dividido isso aqui por 2. Bom, ao realizar esses cálculos, eu obtenho que a área do nosso trapézio equivale a 96 centímetros quadrados. Bom, e por último, nós temos de calcular a área desse triângulo, né? Nós sabemos que a área do nosso triângulo, ou a área 2 que nós definimos, equivale a base vezes a altura dividido por 2. A base dele é 6 vezes a altura, que é 6, dividido por 2. No caso, fazendo essas contas, fica 18 centímetros quadrados. Bom, então aqui nós vamos ter que a área total vai ser a área 1, que é 128 menos 96 menos 18 centímetros quadrados, que o resultado nosso final vai ser 14 centímetros quadrados. Esse é o resultado final que corresponde à área dessa partezinha sombreada, tá?